Bom dia! Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 de Atos. Não vou fazer a leitura do capítulo todo, mas nós vamos comentar a respeito dele todo e eu vou me ater mais aos últimos versos, né? A partir do verso 37 até o final do capítulo. Mas aqui a gente viu que as pessoas elas acusaram Estevão de estar blasfemando contra o templo e contra a lei, né? E Estevão, o sumo sacerdote, aqui no começo do capítulo 7, o sumo sacerdote pergunta: as coisas são assim? De fato, você tem blasfemado contra o templo e tal, né? E Estevão agora começou a pregar para aquelas pessoas, cheio do Espírito Santo, né? E ele começou a discorrer a respeito da história do povo de Israel, né? Como que lá, desde o chamado de Abraão, como que tudo aconteceu e como Deus guiou e conduziu o povo dele, né, durante toda a história. E como que o povo também se rebelou contra Deus várias vezes, né? E é interessante que se você quiser um resumão do Antigo Testamento, você pode vir aqui nesse capítulo 7 de Atos, porque você vê a história do povo de Israel sendo contada aqui por meio de Estevão. E isso aqui também comprova para a gente que o Antigo Testamento ele não perdeu a sua validade por conta do Novo. O Novo Testamento não anula o Antigo. O Novo Testamento ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então, como que eu vou compreender tudo no Novo Testamento se eu simplesmente negligenciar o Antigo Testamento? Não tem como. Então, mais uma vez, nós vemos comprovado que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para nossas vidas. Mas aqui, a partir do verso 37, ele vem falando a respeito de Moisés, né? Já de como Deus libertou, para que ele chegasse no tempo dele agora e o que as pessoas estavam fazendo, né? Por que estavam alegando aquilo a respeito dele? Do que de fato ele estava dizendo? E aqui vem falando, né? E este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: um profeta como eu, o Senhor vosso Deus, vos levantará dentre os vossos irmãos. A ele ouvireis. Ou seja, Moisés era uma prefiguração de Cristo. Moisés foi enviado para libertar o povo do Egito, mas ele estava ali prefigurando Cristo, que viria para libertar o seu povo. Este é o que esteve na igreja no deserto com o anjo e lhe falou no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu os oráculos de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram e em seus corações retornaram ao Egito. Então, é comum na história da humanidade Deus fazer tudo por nós e nós rejeitarmos e nós preferirmos, né, as coisas deste mundo. O Egito representa isso, o mundo. E depois de Deus ter dado tamanho livramento, as pessoas ainda estavam com seus corações, na verdade, lá no Egito, nas coisas do Egito. Ou seja, muitas vezes a gente está aqui servindo a Deus, mas o nosso coração ainda está preso, apegado às coisas do mundo. Dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias eles fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e se regozijaram nas obras de suas próprias mãos. Aqui vem um outro ponto. Muitas vezes nós estamos querendo oferecer para Deus a adoração que eu acho que é certa e eu ainda me glorio naquilo que eu estou fazendo, sendo que o que eu estou fazendo não agrada a Deus. Não foi o tipo de adoração que Deus me pediu. Então, nós precisamos nos ater ao que Deus nos pede, como que Ele de fato aceita a adoração, qual é a adoração que Ele aceita. Não é simplesmente essa questão como as pessoas falam, o que importa é o coração. Não. Deus, Ele te ama como você é, do jeito que você está aí. O amor de Deus não muda a despeito do que você fizer. O amor dele não muda. Mas ele não aceita qualquer tipo de adoração. Você vem até ele do jeito que você está. Mas aí você se permite ser moldado pelo Espírito Santo para que você dê a Deus a adoração que é devida a ele.
Mas Deus se afastou. Eles achavam que estava adorando a Deus, mas Deus se afastou e os entregou para adorar as hostes do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, me oferecestes animais mortos e sacrifícios durante 40 anos no deserto? De fato, tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para as adorar. Eu vos removerei para além da Babilônia. Não é todo tipo de adoração que Deus aceita. E nós temos que ter cuidado disso. Às vezes a gente pode achar que está adorando a Deus, que nós estamos em um ambiente que ele professa adorar a Deus, mas Deus ele não está ali presente. Deus ele se afasta porque aquilo que está sendo feito ali não honra o nome dele, mas honra outros deuses, honra o inimigo muitas vezes. Por quê? Porque não condiz com o que está em sua palavra. Nossos pais tinham um tabernáculo do testemunho no deserto, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo, também levaram com Jesus à posse dos gentios, que Deus expulsou da face de nossos pais até os dias de Davi, que achou favor diante de Deus e desejou prover um tabernáculo para Deus, o Deus de Jacó. Mas Salomão lhe edificou uma casa. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o escabelo. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu descanso? Não foi as minhas mãos que fez todas as coisas? E aqui vem um ponto para a gente. Não quer dizer que Deus ele não esteja no templo, mas o que faz Deus, a presença de Deus se manifestar no templo, são os adoradores que estão ali. A igreja sou eu. O templo vazio, as quatro paredes, a presença de Deus não está ali. Deus ele se manifesta ali quando o povo dele se reúne ali para adorar o nome dele. E aí a presença de Deus se manifesta. Mas um templo por si só não é nada. Então, eu é que trago, como é que se diz? Não é que eu trago, mas sou eu que busco essa presença de Deus. É através de mim, hoje em dia, que o Espírito Santo ele vai se manifestar. Então, nós precisamos ter cuidado, porque se eu vou para um templo, mas a minha adoração ela não está sendo oferecida a Deus, porque ela, embora eu professe com minha boca, mas ela não é da forma como Deus pediu. Nós temos o exemplo de Caim e Abel. Deus pediu um sacrifício para Caim, para um sacrifício para a remissão dos pecados, e precisava ser um cordeiro morto. Por quê? Porque prefigurava a Cristo. Abel não trouxe o cordeiro simplesmente porque era com que ele trabalhava, mas porque ele entendia que aquilo ali representava, prefigurava a Cristo. E era o que ele precisava oferecer. E antes dele oferecer o cordeiro, ele ofereceu o coração dele para Deus. Caim não. Caim ele acreditou, não, Abel está oferecendo do que ele trabalha, então eu vou oferecer o meu melhor, mas o meu melhor do meu jeito, não do jeito que Deus pediu. Então ele estava focado no coração dele, nele próprio. Ele queria, tipo assim, ganhar o favor de Deus por meio daquela oferta, entende? Então, estar no templo não significa necessariamente que eu esteja adorando a Deus. Por quê? Porque eu adoro a Deus quando eu faço aquilo que Ele me pede, e não o que eu acho que eu devo oferecer para Deus. Cadê? Verso 51 agora. Duros de cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim fazeis vós. Preste atenção que é que ele chama eles duros de cerviz, incircuncisos, ou seja, a circuncisão era como se fosse o batismo de hoje, né? Quando a gente passa pelo batismo, era uma demonstração da entrega. E eles eram incircuncisos de coração e de ouvidos. Preste atenção nisso. Ao qual dos profetas
Não perseguiram os vossos pais e até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por intermédio dos anjos e não a guardastes. E eles, ouvindo essas coisas, cortou-lhes o coração e rangiam os dentes sobre ele. Eles sentiram o que estava sendo dito ali, sentiram, mas em vez deles se abrirem, eles se enraiveceram com aquela mensagem. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, Estevão, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Eles taparam os ouvidos. Lembra? Incircuncisos de coração e do ouvido. Eles gritavam, sabe quando você está ouvindo uma coisa que aquilo lhe incomoda? Era para que eles ali, diante de todo aquele relato, eles reconhecessem, se arrependessem. Em lugar disso, eles foram lá expulsar Estevão e apedrejar Estevão. Quando a verdade chega para você, como que você reage? Você está aberto de coração para, de fato, Deus te corrigir, para Deus te lapidar e te transformar? Ou você acha que você já está pronto e Deus tem que se moldar à sua forma? Então, que Deus possa nos abençoar. Hoje o vídeo ficou um pouquinho mais longo, é um capítulo extenso, tem muitos outros detalhes aqui também. Então, que nós possamos nos aprofundar na Bíblia e que esses exemplos da Bíblia sirvam para que eu reveja a minha fé, para que eu reveja se de fato a minha adoração é a adoração que Deus se agrada, é a adoração que Deus está pedindo, ou simplesmente eu estou me contentando, mas é o meu melhor, eu estou fazendo o meu melhor para Deus e Deus que aceite. Não é Deus que aceite. Deus fez tudo por mim e por você. O mínimo que nós podemos fazer é devolver a nossa gratidão a Ele, honrando e adorando como Ele nos pede. Que Deus nos abençoe.